todos. Declaro aberta a sessão de número 81, sessão extraordinária do Conselho Superior. Em relação às atas das sessões anteriores, a gente tinha combinado de fazer a releitura delas até o dia 15. Então, elas estão todas aqui, eu vou repassar aqui para todos os conselheiros para assinatura. Comunicação da presidência, o que eu ia sugerir, até por conta da ideia de a gente fazer a sessão extraordinária hoje, lembrando que a gente tem 5 processos, né, entre eles a reforma da 988, a discussão sobre a regulamentação do afastamento, sem prejuízo, tem o afastamento do Mário, o concurso do nível promoção do 3 para o 4, acho que são esses aqui. Eu ia sugerir da gente deixar, e aí fica a critério de todos os conselheiros, todos os demais debates, inclusive eu vou deixar as comunicações para a presidência para a próxima sessão, para amanhã, ia sugerir, propor então que a gente fizesse isso, se possível, na próxima sessão, inclusive os debates, os comunicados, para que a gente consiga de fato aproveitar ao máximo essa sessão para avançar nos pontos da pauta. Então, não havendo comunicações da presidência, comunicações da secretaria, não tem. Momento aberto, a gente tem uma inscrição, pedir para a gente observar o prazo de 5 minutos. Eu chamo a Érica Meireles, coordenadora da Associação de Servidores. Bom dia a todas e todos. Bem, são apenas intervenções rápidas, até no espírito do que o Defensor Público Geral já nos colocou aqui. A primeira questão que eu trago é quando discutiremos a reforma da 1050, tendo em vista que hoje debateremos a reforma da 988 e há situações incidentes na 1050 que precisam ser enfrentadas. Inclusive houve consulta pública, a associação trouxe 5 manifestações a respeito e a gente não teve ainda um retorno, enfim, não sei como foi enfrentado pelo relator a respeito das demandas trazidas pela associação. Então esse é um ponto, como fica a reforma da 1050. Outro ponto que trazemos aqui é em relação à majoração salarial, se este Conselho Superior tem algum prazo, alguma data prevista, enfim, para finalmente deliberar a respeito, porque eu, enquanto coordenadora da associação, tenho recebido diariamente ainda cobranças a respeito de um prazo. Nós temos vindo aqui já 3 sessões, acho que em respeito aos servidores e servidoras que semanalmente têm vindo indagado a respeito dessa deliberação, precisamos pelo menos ter um calendário mínimo dessa discussão. O que não dá é que sempre nos dizem que não foi feita ainda uma apreciação, não. Então a gente precisa pelo menos de um teto para a gente poder trabalhar com prazo e saber qual a projeção, enfim, tanto pela administração quanto por todo este colegiado. Obrigada. Não tendo mais inscrições, sobre esses pontos, na verdade, a reforma da 1050, né, o que a gente tem aqui é o debate sobre a questão da majoração salarial, né? Então, acho que os dois assuntos eles estão interligados. Foi apresentado aquele estudo do DOF para o Conselho, apresentado a todos os conselheiros, distribuído para os relatores, né? Então agora a gente vai discutir junto com os relatores para a gente conseguir avançar aqui e a gente discutir até abertamente com todos os conselheiros como faremos, qual será a ideia da aprovação do que for aprovado aqui pelos conselheiros, se a gente vai chegar a um consenso aqui do que aprovar aqui é o que necessariamente tem que ser enviado para a Assembleia Legislativa ou não, é um indicativo para que se iniciem as discussões, e aí acho que essa discussão deve começar. Professor, só um ponto. Na verdade, assim, quando eu me referi à reforma da 1050, quando eu me referi à reforma da 1050, na verdade é no tocante ao auxílio saúde, aos outros pontos que foram levantados já na comissão de reforma da lei orgânica, né? Não especificamente quanto à questão da majoração, também é um ponto, mas na verdade quanto a todos aqueles que foram trazidos na reforma da lei orgânica.
O que foi discutido lá naquela comissão, que abrange também os servidores, vai ser discutido aqui para daí só incluir, por uma questão formal, incluir na 1050 em vez de incluir na 988. Porque também tinha a consulta pública, né, que excedeu o que foi discutido a comissão, né, já que foi aberta a consulta pública, alguns pontos foram trazidos também de alteração da 1050, né, então, que não estão na comissão, por isso a dúvida. Então, a gente precisa continuar o debate aqui, né, porque a ideia inicial era que a gente enfrentasse tudo que foi feito na comissão para depois, em seguida, a gente discutisse como que a gente ia fazer com os acréscimos ou não, uma discussão que a gente precisa ter daí no Conselho. Então, eu abro aqui para manifestações dos conselheiros. Aldeirão. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os conselheiros e conselheiras, servidores, servidoras, os colegas de trabalho aí, bom dia a todos. Eu queria só, também entrando aí no mesmo espírito aí que o defensor solicitou, eu não vou falar dos temas, né, vou deixar para amanhã também, a questão da DAP, subdevedores, o custo de subdevedores, a audiência não, a jornada da moradia, né, vou deixar tudo isso para amanhã, mas eu não podia deixar de falar da audiência pública de ontem, da moradia, né, da justa indenização da posse que teve ontem aqui. Foi uma surpresa para nós, assim, teve 240 pessoas aqui, o auditório coube, inclusive com gente na porta, e acho que foi muito significativo, simbólico, né, porque hoje o grande desafio dessa cidade é realmente a questão da moradia, né? E desde já parabenizar o núcleo de habitação, a defensoria, por esse trabalho. Eu acho que isso já é um resultado do trabalho que vem sendo feito aí, da aproximação com os movimentos de moradia. E o recado do movimento foi muito claro: a justa indenização da posse é uma moradia, não é bolsa aluguel, não é auxílio aluguel, é realmente a moradia. Mas quando se faz uma reintegração de posse, a indenização deve ser uma moradia. Esse foi o recado que os movimentos deixaram ontem aqui na Defensoria. Eu queria só compartilhar isso com vocês. Os outros temas eu volto amanhã. Obrigado, senhor presidente. Franciane. Bom dia a todos. Bom, eu tenho vários temas aqui para tratar, mas tendo visto o pedido da presidência, alguns deles eu posso deixar para a sessão de amanhã. Mas eu acho que alguns deles, até porque a PADEP protocolizou um pedido agora, não pode deixar de ser falado. Eu acho que o mais sério deles nesse momento é a recomendação expedida pela Corregedoria, e aí, com todo respeito aos meus colegas que aqui se encontram, a PADEP realmente foi extremamente demandada, a associação teve que parar ontem para redigir um pedido de providências. Esse pedido foi protocolizado e, inclusive, com o pedido de liminar, eu gostaria de dizer, se eu não me engano, quem foi o relator, Sara? Luiz Eduardo? O conselheiro Luiz Eduardo, queria pedir aí para o conselheiro que, por gentileza, apreciasse isso com a maior brevidade possível. É um problema muito sério, nós já estamos, inclusive, preocupados com a repercussão fática disso. Não vou antecipar o debate, já que a PADEP fez o pedido por escrito de providência e, portanto, todos vão ter acesso ali aos argumentos. Mas eu gostaria realmente de lamentar aquela recomendação. Acho que trouxe um problema muito sério, um problema que várias vezes a gente já tentou, eu já estive conversando com alguns conselheiros, e aqui eu vou dar mesmo o meu testemunho daquilo que a gente já viveu. Acho que a gente já teve outras oportunidades em que discutimos como iríamos encaminhar essa questão. Quando fizemos o debate da distribuição de cargos, isso também veio. Eu lembro que a gente, enfim, como é que vamos proceder com isso, como é que não vamos. Essa sempre foi uma demanda muito importante, sempre foi muito trazida para o Conselho Superior, e sempre a gente pugnou pelo debate democrático nesse espaço, de maneira que essa falta desse debate causou espécie, não só à associação, como aos defensores públicos. Eu queria então fazer o pedido ao conselheiro Luiz Eduardo e queria também me manifestar. Na verdade, presidente, eu gostaria de noticiar, isso acho que é um pouco urgente, por isso que eu vou só falar a respeito disso. A associação, através de um pedido que fez ao Procurador-Geral do Estado,
conseguiu o parecer que instruiu a manifestação amicus curiae naquela ADI da autonomia da DPU. Esse parecer foi produzido, depois eu vou encaminhar para a Defensoria Geral, esse parecer foi produzido pela... É um PA de número 38, 2015, pela PA deles. E nesse parecer, o procurador que se manifesta, ele não encampa a tese que posteriormente foi trazida à ADI pelo Procurador-Geral do Estado, né? Ele se manifesta explicitamente dizendo que não vê o vício, né, da inconstitucionalidade, mas por um dever de ofício, depois ele determina que isso seja razoável. Então, nós temos aqui, efetivamente, um parecer que é contrário, essa é a leitura, embora não fale isso explicitamente, à manifestação do Procurador-Geral do Estado. Nós já tivemos a semana passada em Brasília, já encaminhamos isso cópia para a ANADEP. A ANADEP, como entrou também nessa ADI, também já vai juntar esse parecer. E eu acho que é uma questão bastante importante aqui para a gente deixar claro, né? Eu acho que a Defensoria, infelizmente, tem sofrido vários ataques, não se entende por quê. Às vezes se acha que é por conta da nossa autonomia mesmo. Nós temos sofrido, mas nós vamos aí resistir à associação, à Defensoria Geral, os conselheiros e todos os defensores lá do chão de fábrica, a ouvidoria junto com a gente vai resistir, os movimentos, a gente vai resistir bravamente a esse ataque que a gente vem sofrendo. Infelizmente a associação tem tido muito problema para administrar isso, mas a gente vai mais um passo com esse parecer, enfrentar essa questão da Procuradoria-Geral do Estado. Então, é isso que eu queria noticiar. Obrigada. Alguém mais? Eu iria comentar sobre a recomendação diante da sua solicitação, vou deixar para amanhã. Que eu acho pertinente também para a gente adiantar os trabalhos. Então vamos entrar. Vai ter teto, presidente, por causa do PAD à tarde? PAD é essa? 14? 13? Não, perdão, 15. Acho que mais que uma não dá. Uma tá boa, mas acho que a gente consegue. Eu ia sugerir da gente fazer a votação do afastamento do Mário. Vocês concordam? Pode ser? Então, eu vou chamar aqui para votação o 552 de 2015, interessado Mário Henrique de Tício, assunto pedido de afastamento para exercer o cargo de diretor do Departamento de Elaboração Normativa do Ministério da Justiça. O relator é o conselheiro Pedro Avelar e houve pedido de vista do conselheiro Bruno Napolitano, que está com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Superior, excelentíssimos senhores conselheiros, tratam os autos de pedido de afastamento formulado pelo defensor público Mário Henrique de Tício, com fulcro no artigo 150, inciso 3, da Lei Complementar Estadual 988 de 2006, para exercício de cargo de diretor do Departamento de Elaboração Normativa, que compõe a estrutura administrativa da Secretaria de Assuntos Legislativos, vinculada ao Ministério da Justiça. O pedido vem instruído com ofício de lavra da Secretaria de Assuntos Legislativos, do referido Ministério, solicitando a efetivação da referida sessão do Defensor Público, com fundamento no artigo 93 da Lei 8.102 de 1990, regulamentada pelo Decreto 4.050 de 2001. Diante da notícia deste processo, o coordenador regional criminal e o coordenador auxiliar da unidade júri, ambos da capital, peticionaram informando que apresenta-se imprescindível a substituição de eventual afastamento do defensor público Mário Henrique de Tício por outro, indicando, para tanto, a necessidade de transferência do cargo de defensor público classificado em macro-região, que já substituía o defensor público Ricardo Lobo da Luz, também afastado até então para ocupar o mesmo cargo em que ora se discutiu o afastamento. Distribuídos os autos ao relator, o excelentíssimo conselheiro Pedro Antônio de Avelar, foi apresentado voto. Em preliminar, o conselheiro alertou a ausência de definição no requerimento exordial e no ofício de encaminhamento pelo órgão que solicita a cessão do período ou data final do pretendido afastamento. Ainda em caráter preliminar, o conselheiro também mencionou a inaplicabilidade do artigo 93 do Estatuto do Servidor Público Federal e do Decreto 4.050, de 2001, ao caso concreto, ainda que este último disponha sobre o prazo de 1 ano de duração para as sessões de servidores, prorrogável por igual período. No mérito, o relator pugnou pelo indeferimento do pedido por entender ausente
fundamento legal, aduzindo que o caso concreto não se subsume a quaisquer das hipóteses de afastamento descritas no artigo 150 da Lei Complementar Paulista. Conclui, entretanto, registrando em seu voto que, acaso se torne vencido na matéria, os conselheiros deveriam condicionar o afastamento à reposição de cargo de defensor público, nos moldes lembrados pelos coordenadores do local de votação do interessado. Eis o relator. Com a devida vênia, divirge do relator. Como já lembrado no estudo dos autos, o pedido ora formulado repete situação idêntica sob o prisma da legalidade aos afastamentos anteriores operados para a cessão de outros 2 defensores públicos para este mesmo cargo. Vale dizer, os defensores públicos Luiz Antônio Silva Bressani e Ricardo Lobo da Luz foram cedidos ao Ministério, ao referido Ministério, nos biênios de 2011/2013 e 2013/2015, respectivamente, mediante autorização legal deste colegiado. Nestas votações, os afastamentos, tanto na questão da legalidade quanto na da conveniência e oportunidade, ocorreram por votação unânime, inclusive em composições anteriores do colegiado, que contavam com a insigne presença do relator deste processo em exame. Na realidade, em 28/11/2014, data recente, ao apreciar pedido de prorrogação do afastamento do defensor público Ricardo Lobo da Luz, nos autos do processo CSDP 212/2013, o excelentíssimo conselheiro Pedro Antônio de Avelar alterou seu posicionamento firmado anteriormente, justificando que teria se debruçado melhor sobre a matéria, concluindo agora pela ilegalidade desses afastamentos. Naquele recente julgamento, a atual composição do colegiado foi unânime em concluir de forma contrária, ou seja, pela prorrogação do afastamento, uma vez patente o respaldo legal. Feitas estas ponderações, considerando que o pedido formulado pelo interessado nestes autos encontra total similitude com aquele já contemplado pela jurisprudência administrativa deste colegiado, peço vênia para acompanhar os fundamentos já reiterados. No sentido de afastamento, no sentido de o afastamento pleiteado encontrar supedâneo na legislação vigente. De forma sintética, tem-se que a Lei Complementar Estadual contemplou, dentre as hipóteses de afastamento pelo Conselho Superior, aquele para exercer outro cargo, emprego ou função, com atribuição que guardem afinidade com as da Defensoria Pública do Estado, na administração direta, autárquica e fundacional do Estado. Primeiramente, é indubitável que o cargo ao qual o interessado passará a exercer, na hipótese de deferimento do pedido, guarda afinidade com o cargo de defensor público, na medida em que se insere na organização administrativa do Departamento de Elaboração Normativa, vinculado ao Ministério da Justiça. Vale dizer, a função engloba, além da elaboração de atos normativos do Ministério da Justiça, apoio à comissão de juristas e grupos de trabalho para a elaboração de leis, dentre outras funções relevantes. Neste particular, é sabido que constitui um dos enfoques do acesso à justiça moderno a atuação da assistência jurídica no âmbito legislativo, conforme defendido por Mauro Capelletti, no projeto Florença, elaborado na Itália na década de 70. Por essa razão, a Lei Complementar Estadual previu, dentre as atribuições do Defensor Público Paulista, a participação em propostas legislativas e proposições de políticas públicas que visem a erradicar a pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais. Desta forma, verifica-se total afinidade entre os cargos colocados em cotejo a ensejar o preenchimento deste requisito legal. Superada a questão da afinidade, resta definir o espectro espacial do termo administração direta, autárquica e fundacional do Estado, a fim de se definir seu alcance. Neste segundo ponto, respeitada a brusca mudança de entendimento do conselheiro relator sobre o tema, entendo cabível no alcance interpretativo da expressão acima a possibilidade de afastamento para o âmbito federal. Neste sentido, é sabido que o termo Estado possui vários conceitos e justificações, sendo no direito constitucional comum o emprego para definição de Estados federados, Estados-membros ou simplesmente Estados, conforme ensina José Afonso da Silva. Conferir a interpretação restritiva que busca o relator, com a devida vênia, se descura dos demais métodos hermenêuticos, na medida em que se ignora a finalidade da norma e o intuito do legislador. Nesse sentido, não seria razoável e tampouco isonômico permitir afastamentos para cargos similares do Estado de São Paulo e proibir para aqueles do Executivo Federal, sabendo que a referida divisão orgânico-administrativa do Estado, prevista no artigo 18 da Constituição Federal, decorre da opção por uma república federativa, mas que mantém completa correlação e cooperação entre estes entes federados. Portanto, a par desta interpretação, verifica-se que a legislação estadual acolhe o afastamento também para cargos federais. Ainda no tocante ao mérito, o requisito previsto no artigo 153 da Lei Orgânica Paulista também está preenchido, na medida em que o defensor público interessado se encontra confirmado na carreira, conforme ato do Defensor Público Geral de 13 de nove de 2010, publicado em 14 de nove de 2010. Portanto, vencidas as questões de mérito,
a imperiosa análise acerca da conveniência e oportunidade de deferimento do pedido. Em relação à importância institucional da sessão do defensor público, esta resta demonstrada à luz da relevância do órgão para a definição da política legislativa em âmbito federal, o que irradia influxos inegavelmente para os estados e afeta difusamente as pessoas pobres do país. Por outro lado, também é relevante que a instituição sopese a possibilidade deste interesse fazer frente aos prejuízos da Defensoria Pública Paulista de deixar de contar com um defensor público atuando diretamente no Estado. Neste particular, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo conta com cargos de defensores públicos criados para a substituição de afastamentos, o que viabilizou que o cargo de defensor público do defensor público Ricardo Lobo da Luz contasse com o defensor público o substituindo durante seu afastamento para o mesmo cargo. Assim, considerando-se o retorno do defensor público Ricardo ao cargo, é possível, por hora, o deslocamento da defensora pública que atualmente o substitui para que haja a substituição do interessado, respeitando-se a preocupação exerada nos autos pelos coordenadores da unidade em que aquele se encontra lotado. Entretanto, apesar desta constatação no momento atual, estou a deixar consignado que não existe, salvo o melhor juízo, a possibilidade de se concluir que a segunda Subdefensoria Pública deverá manter a referida substituição durante todo o período de afastamento do interessado, intermitentemente, como aparentemente sugeriu o respeitável conselheiro relator. Isso porque a distribuição dos defensores públicos lotados em macro-regiões está adstrita à organização administrativa da Defensoria Pública Geral, nos modos dos atos DPG 15 e 16. Assim, não obstante ser recomendável que a segunda Subdefensoria mantenha a referida substituição, nada obsta que, em razão de outras necessidades, respeitado o interesse público, haja movimentação deste cargo de defensor público que esteja a efetuar por hora a substituição do interessado. Regra essa que se aplica a todos os demais cargos de defensores públicos de macro-regiões. Por derradeiro, pende a definição da data da efetivação do referido afastamento, assim como do seu período de atuação. Considerando-se que o defensor público que ocupava o cargo retornou às funções no Estado de São Paulo no dia 13/7 de 2013 e o cargo federal se encontra vago, sugiro que o afastamento se efetive a partir de 20/7 de 2015, segunda-feira próxima. No tocante ao prazo de duração, havendo previsão na Lei Orgânica Paulista de que o afastamento para esta hipótese não poderá ser superior a 2 anos, sugiro que o afastamento ocorra por 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período mediante reavaliação dos critérios de conveniência e oportunidade. Diante do exposto, voto pelo deferimento do afastamento do defensor público Mário Henrique de Tis, nos termos do artigo 150.3 da Lei Complementar 98 de 2006, sem prejuízo dos vencimentos do seu cargo, para exercer o cargo em comissão de diretor do Departamento de Elaboração Normativa do Ministério da Justiça, devendo apresentar relatório no prazo de 1 ano contado da data do seu afastamento. Em discussão. Eu vou tirar uma dúvida. Anciane, por favor. Eu não acompanhei, desculpa, conselheiro, no começo do voto, mas só para entender, o pedido de afastamento foi de 2 anos e o seu voto foi 1 ano, só para... Porque acho que normalmente os pedidos são por 2 anos, não é isso? 1 ano? Não, na verdade não houve definição no pedido do prazo. Ele pediu que seja concedido o afastamento sem prejuízo dos vencimentos, que seja votado com urgência. Na verdade, como se trata de um cargo de comissão, depende também do próprio Ministério. Então, só para ter essa dúvida. Obrigada. Pedro. Mário me mata. Eu só ia... Microfone. Também... Também pedido vênia, porque eu acho que o senhor pode ter falado, mas possivelmente eu tenha perdido uma parte aí. Mas aí, considerando-se, acho que é o parágrafo 2º ou 3º, falando de memória aqui, né, do 150, que é aquele que diz que o Conselho aprova esse afastamento com ou sem vencimentos, e talvez por uma falha minha não prestei devida atenção, eu só ia perguntar se há nesse voto vista a fundamentação para este afastamento se dar com vencimentos, sem prejuízo dos vencimentos. Na verdade, aqui para guardar uma correlação com os vencimentos atual que o Dr. Mário tem. Acho que não tem razão, não vejo congruência em se permitir o afastamento, dada a importância para a instituição desse afastamento, e, por outro lado, retirar dele os vencimentos. Por isso. Mas não foi inserida uma fundamentação específica, porque sempre foi a prática desse conselho e eu disse que acompanhava os fundamentos dos outros votos. Eu entendi, né? É que também, que na realidade,
No caso do Ministério em particular, há uma excepcionalidade que já constou em precedentes, não é? Que é o fato também de haver uma remuneração paralela que é paga pelo órgão que recebe em sessão aí o servidor, não é? Que é justamente por conta do DAS, né? Um cargo de direção, é diretor, né? Diretor é DAS 5, o DAS 5 do Ministério tem uma remuneração do DAS 5. Então, num dos precedentes, se constou, inclusive, do conselheiro Luciano, né? Se constou até essa diferenciação de como se aplicar esse preceito do prejuízo ou não aos vencimentos, né? Era uma fórmula que, salvo engano, na lei federal já existe esse cálculo, né? Ou seja, eles não pagam simplesmente por pagar. Eles verificam se o Estado cedente, salvo engano, não sei se eles verificam. Isso que é dedicação, ele vai nem ter ideia não, mas acho que eles verificam. Você me permite uma parte? Não, parei. Não, se eu não me engano, na verdade, se eu não estiver enganado, a legislação fala que tem que ter a opção, né? Ou recebe os vencimentos de um cargo ou de outro, não pode acumular. Me parece que é esse caso. Agora, isso que você está me dizendo seria uma gratificação fora do vencimento do cargo, é isso que ele receberia? Se ele opta pelo vencimento da origem, aí ele percebe só os valores do diretor da 5, né? Seria uma... O fora cargo da de direção tem um questionamento. Agora, mas aí se ele opta por não perceber a remuneração do Estado, aí há acréscimos lá na remuneração do cargo comissionado. O ofício do Ministério ele já indica que o pedido de cessão do servidor é sem prejuízo dos vencimentos. Então, eu segui o pedido do Ministério. Você vai encaminhar diferente, Pedro? Só para poder entender? Para a gente poder ver se vai... Minha proposta é só no mérito. Debate. O meu voto realmente só está com o mérito, né? Só o mérito, entendendo que não que a lei não permite, mas só isso. Então, vou colocar em votação. Um ano, Constou o relatório. Constou o relatório daqui a um ano e pedido de prorrogação reavaliado daqui a um ano. Paulo. Se eu me lembro bem, o Pedro levantou uma questão que eu acho que é interessante, não sei se o relator tratou desse voto, que é a questão, hoje nós temos, a Defensoria Pública de São Paulo tem 4, não é isso? 3,5. 3,5. Porque um é só uma vez por semana. Ah, tá. Bom, enfim. 4 cargos. Tem algum estudo de se outras defensorias também têm defensores lá? Assim, talvez isso seria uma questão, talvez, para o Condege pensar, não é? Para poder realmente equilibrar, para não pesar muito para a defensoria. Acho que você que levantou essa questão, não foi? Eu até sei responder, mas por um acaso, né? Porque não estudei exatamente isso, né? Mas como eu até tenho um parente lá em Brasília que trabalha no Ministério, eu sei responder isso. Depende da legislação de cada estado. Por exemplo, não sei hoje, nesse momento agora, mas o ano passado tinha. E na minha época que trabalhei lá, havia 3 promotores de São Paulo, porque a lei deles permite também. Então é praxe em Brasília haver 2 tipos de funcionário de fora. Um deles, eles chamam de sessão por requisição, mas aí evidentemente se tratam de servidores federais. E o segundo, que até pouco tempo chamavam também de requisição, que é o nosso caso, era erro deles. Agora eles mudaram e solicitam a sessão, né, de acordo com a lei, as leis locais. Então, em Brasília, seguramente há servidores de diversos estados, seguramente, junto ao Ministério, a maior parte de servidores federais nessas chamadas requisições, mas também há servidores estaduais de diversos estados. Em minha época tinha do Rio Grande do Sul, tinha do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma equipe enorme lá. Tinha, né? Neste exato momento eu não sei dizer, mas sei que é muito comum os estados fazerem essa sessão. Eu só discutia, legal, mas aqui você não vai ficar vestida, só para terminar. Eu só discutia que na minha forma de pensar, né, esses estados que têm essas sessões, têm nas suas legislações um dispositivo mais claro dessas sessões, que é o que eu argumento que não tem no nosso caso. Obrigado, Pedro. É só isso. Então, vou colocar em votação. O relator foi o conselheiro Pedro.
Então, eu vou colocar nos termos do voto do relator, e o outro voto é o voto visto. Então, nos termos do voto do relator, quem concorda mantém-se como está. Quem concorda com o Pedro mantém-se como está. Então, vencido o conselheiro Pedro, por maioria. A gente levanta a mão e não levanta, porque ele fala assim, eu vou votar contra. Eu só vi ele levantar a mão e falei, eu fazendo foto concentrado aqui, eu só vim aqui do meu lado. Você levanta a mão e não levanta. Ele está votando pelo afastamento. Então, vencido o conselheiro Pedro, tá? Então, por maioria, vencedor o voto vista do Napolitano. É uns poucos casos que fica feliz de ficar em cima, Mário, tá bom? Boa sorte, sucesso. E qualquer dia a gente se vê lá na Asa Norte, no barzinho da Asa Norte, então é muito legal lá que eu vou te indicar depois. Então, só antes de passar para o próximo, quero desejar boa sorte ao Mário nessa nova empreitada, nesse desafio, junto ao Ministério da Justiça. Tenho certeza que, assim como os demais colegas que estão lá, vão contribuir muito pela luta aí dos direitos humanos, até vinculando aí também o sucesso, o avanço da Defensoria Pública, e poder contar com você e com os colegas que estão lá para que a gente mantenha sempre essa interlocução da Defensoria com o Ministério da Justiça e nas pautas que certamente são muitas em comum. Boa sorte. Obrigado, gente. Eu agradeço a confiança de todos, agradeço toda a dedicação, a atenção aí ao meu pedido, especialmente por parte do Bruno, e eu me comprometo publicamente perante o Conselho a manter o intercâmbio mais constante possível com os nossos colegas, com a nossa instituição, porque eu acho que é importante, de fato, fundamental para o trabalho que vai ser exercido lá e para o trabalho dos defensores aqui. Muito obrigado, agradeço muito mesmo e até breve. Obrigado. Podemos então seguir a pauta? Tá. Não, eu ia sugerir só a promoção pra gente, porque é simples e a gente tira mais. Tá na pauta, mas a gente deixa pra lá. Podemos votar o concurso de promoção, então? Pode ser. Então, o 182 de 2015, Defensoria Pública Geral, assunto concurso de promoção do nível 3 para o nível 4, relativo a 2015. O relator é o conselheiro Augusto e o revisor é o conselheiro Horácio. Com a palavra, o relator. Primeiro, bom dia a todos e todas. O presente feito versa sobre o concurso de promoção por atividade e merecimento do nível 3 para o nível 4 da carreira de defensor público do Estado, relativo ao ano de 2015. De acordo com o edital publicado no Diário Oficial do Estado, em 4 de fevereiro de 2015, foram disponibilizadas 23 vagas para o certame, sendo 12 delas destinadas ao critério de antiguidade e outras 11 para o de merecimento. Após a publicação do edital, que foi precedida de publicação da lista de antiguidade definitivamente homologada no DO no dia 10 de janeiro de 2015, foram abertas inscrições aos membros da carreira interessados em concorrer. Dentro do prazo fixado, 69 defensores públicos se inscreveram no concurso, sendo que 17 deles indicaram apenas o critério de antiguidade, 51 optaram por concorrer pelos dois, e apenas um requereu promoção unicamente por merecimento. Ressalto aqui que não há candidato que tenha direito a se promover por ter figurado por 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas em lista de suplente de merecimento, folhas 19 a 23. Em cada um dos autos formados a partir dos requerimentos de promoção foi apostada uma tabela descritiva deste relator, com revisão do conselheiro revisor Horácio Xavier Franco Neto, fixando a pontuação de acordo com os documentos juntados pelos interessados, possibilitando assim melhor verificação dos pontos concedidos, bem como dos motivos das eventuais não concessões de pontuação. Só uma ressalva, semana passada já tinha encaminhado esse voto para vocês. Nos presentes autos, entretanto, o voto ora prolatado tem a finalidade de analisar os pressupostos de admissibilidade de cada candidato e, ao lado disso, enfrentar os pontos de possível controvérsia e que, portanto, merece análise deste colegiado. 1. Dos pressupostos de admissibilidade. Letra A. Dos defensores promovidos no concurso relativo ao ano de 2014.
Tendo em conta que o concurso de promoção do ano de 2014 foi analisado e julgado em 2015, nos autos do processo CSTP 374 de 2014, diversos defensores públicos que foram promovidos naquele certame também se inscreveram para este. Todavia, diante da promoção anterior, eles perderam interesse em participar do presente concurso, razão pela qual o pedido do seguinte não deve ser conhecido. E aí eu listo os defensores, se vocês quiserem eu posso listar os nomes, não? Posso passar? B. Do interstício mínimo do nível. O artigo 116, parágrafo 4º da Lei Complementar Federal 80, dispõe que para efeito de promoção por antiguidade ou merecimento, o candidato deve possuir um interstício mínimo de 2 anos no nível atual, salvo se não houver quem preencha esse requisito ou, preenchendo, não se inscreva para o concurso. No caso de discussão, verifica-se que existe quantidade superior de inscritos para os dois critérios, em relação ao número de vagas. Dessa maneira, os defensores públicos listados abaixo, por não estarem há no mínimo 2 anos no nível atual, devem ser desclassificados do certame. Eu listo o nome desses defensores. C. Da tempestividade. Todos os demais interessados, seja pelo concurso de promoção por antiguidade, seja pelo critério de merecimento, inscreveram-se tempestivamente. D. Da primeira quinta parte dos documentos obrigatórios. Além dos pressupostos anteriores, o artigo 5º da deliberação 244 de 2012, com redação dada pela deliberação 305 de 2014, após a emenda 80, que estendeu às defensorias públicas a limitação contida no artigo 93, inciso 2, a linha B, da Constituição Federal, por meio dos artigos 134, parágrafo 4º, dispõe que apenas os inscritos no processo de promoção por merecimento que pertencem à primeira quinta parte da lista de antiguidade, a princípio, poderão participar da disputa pelas vagas. Em razão disso, a Secretaria do Conselho certificou os 31 defensores que compõem essa lista. Dentre eles, 9 não se inscreveram em qualquer dos critérios, 4 requereram participar somente no concurso relativo à antiguidade, e 18 pediram para concorrer tanto por este critério quanto pelo de merecimento. É certo que essa quantidade de participantes seria suficiente para limitar a disputa pelas vagas de promoção por merecimento aos mais antigos no nível. Não obstante, os candidatos Marcos Vinícius Ribeiro e Luiz Felipe Azevedo Fagundes não acostaram aos respectivos aos relatórios circunstanciados de atividades e cópia de peça processual ou trabalho jurídico, conforme determinado pelo artigo 7º, incisos 1 e 2 da deliberação CSTP 244 de 2012 e pelo artigo 6º do edital. Referidos documentos são de natureza obrigatória e a ausência de qualquer deles resulta em exclusão do candidato do certame por merecimento. Start, os defensores acima mencionados não devem ser admitidos a participar do concurso de discussão, permanecendo, contudo, inscritos na seleção relativa à antiguidade. Ainda no tópico relativo aos obrigatórios, importa observar a situação dos candidatos José Luiz de Almeida Simão e Matheus Oliveira Moro, pela seguinte razão. No julgamento do processo CSDP 486 de 2015, o Conselho Superior decidiu, por maioria dos votos, que o artigo 7º, parágrafo 7º da deliberação 244, ao permitir o aproveitamento de documentos relativos ao último certame do qual participou o interessado, não os limitou aos facultativos. Diante disso, naquele caso concreto, a peça processual que pertencia originalmente ao concurso anterior e que foi inserida no seguinte, através da Secretaria do Conselho, após requerimento do interessado, foi considerada suficiente para permitir a participação dele no novo certame, independentemente da presença de outra peça nos autos, ainda que intempestiva. Observou-se, entretanto, durante os debates, que se o candidato expressamente listasse quais documentos pretendia reaproveitar, os demais seriam excluídos da análise do novo concurso. No caso do defensor José Luiz de Almeida Simão, além de apresentar relatório circunstanciado de atividades junto à petição inicial, nesta ele requeriu aproveitamento dos documentos do concurso anterior, sem restrição. Além disso, informou que se valeria do agravo de instrumento que for utilizado como documento obrigatório no outro certame. Como o referido documento pode ser aproveitado nestes autos e se refere ao período abrangido pelo presente edital, deve ser considerada válida a inscrição deste interessado. O mesmo, entretanto, não pode ser dito contra o defensor público Matheus Oliveira Moro. Com efeito, este candidato, além do relatório circunstanciado de atividades, juntou aos autos cópias de peça processual, folhas 12 e 16 do seu processo. Este documento obrigatório, contudo, data do dia 25 de fevereiro de 2015 e, por ser posterior à publicação do edital, não pode ser considerado válido. Ocorre que o interessado também solicitou aproveitamento dos documentos relativos ao último certame, dentre os quais a Secretaria do Conselho juntou outra peça jurídica, com data de 13 de dezembro de 2014, e, portanto, posterior à última promoção do nível e anterior à publicação do presente edital. Poder-se-ia, então, aproveitá-la como forma de suprir a invalidade do outro documento, mas não é o caso. Ao requerer o aproveitamento dos documentos relativos ao último certame do qual participou, o candidato em análise expressamente listou os documentos que pretendia utilizar, restringindo-os aos facultativos, que eventualmente poderiam lhe conferir pontos quando da avaliação da promoção por merecimento, conforme transcrição a seguir. Requeiro, nos termos do parágrafo 7º do artigo 6º do respectivo edital, o aproveitamento de documentos relativos ao último certame do qual participei, promoção do nível 3 para o nível 4,
relativo ao ano de 2014, com inscrição em janeiro de 2015, e que estão listados abaixo, requerendo neste diapasão que a Secretaria do Conselho providencie o apensamento de tais documentos aos autos deste certame. Em seguida, no tópico 3 dos demais documentos, a Secretaria do Conselho Superior providencial o apensamento de tais documentos nos autos deste certame, fecha aspas, ele individualiza os documentos, mas jamais menciona o que cuida da peça processual. É de se considerar, pois, que o habeas corpus datado de 13 de dezembro de 2014 não deve ser utilizado no processo atual, conforme o entendimento exposto durante os debates do julgamento paradigma, motivo pelo qual a inscrição de Matheus Oliveira Moro não deve ser admitida no concurso de promoção por merecimento. Afastados os 3 interessados que pertencem à primeira e à quinta parte, é de se ver que as 11 vagas disponíveis pelo critério de merecimento não poderão ser preenchidas somente pelos defensores que integram a lista dos mais antigos no nível. Logo, torna-se imprescindível que os demais candidatos sejam chamados a participar do certame, subsidiariamente concorrendo apenas aos postos que restarem. Cumpre destacar que todos eles atendem aos demais requisitos estabelecidos nas normas aplicáveis ao certame. Dos impedimentos. O artigo 5º do edital esclarece que estão impedidos de participar do concurso de promoção por merecimento os defensores públicos que estiverem afastados de suas funções, for membro do Conselho Superior ou houver sofrido penalidade administrativa há 2 anos, contados do cumprimento da pena. No caso em discussão, nenhum dos candidatos está afastado de suas funções ou sofreu penalidade administrativa. Entretanto, o interessado Luiz Eduardo de Toledo Coelho integra o órgão colegiado máximo da instituição e, por conseguinte, não pode ser admitido a participar do certame relativo ao critério de merecimento. Permanece, no entanto, na disputa em torno das vagas por antiguidade. Segundo ponto, da sucessão de normas e regras de transição. O presente certame é regido, além de ser edital, por 2 deliberações deste Conselho Superior, a deliberação 25 de 2006 e a deliberação 244 de 2012, sendo que esta última foi recentemente alterada pela deliberação 305 de 2014. A deliberação 244, que revogou a anterior, estabeleceu expressamente um dispositivo transitório, que teve como objetivo regular os concursos de promoção posteriores, que ainda constassem com fatos geradores de pontuação produzidos sob a égide da normativa revogada. Deste modo, o artigo 21 desta, não modificado pela última alteração normativa, dispõe. O artigo 21, do conhecimento de todos, não vou ler. Diante dessa previsão, as atividades realizadas quando vigia a deliberação 25 tiveram a respectiva pontuação considerada de acordo com os critérios vigorantes à época, com a única limitação: a quantidade de pontos passou a ser limitada em cada um dos 4 grupos criados com a nova disciplina do concurso. Destarte, ainda que o candidato tenha auferido mais de 6 pontos nos critérios abrangidos por qualquer um dos grupos, o limite será observado para o cálculo geral de pontuação, que será considerada para fins comparativos entre os candidatos. 3. Dos núcleos especializados. Com a regra de transição e diante da mudança de critérios temporais e de pontos adotados nas deliberações que se sucederam, o impacto mais sensível foi sobre as atividades que se prolongaram no tempo e cuja pontuação apenas é oferida no final de determinado prazo. Foi o que ocorreu com a atividade de participação em núcleo especializado. Sob a égide da deliberação 25, em sua última versão, a cada semestre de atuação junto ao núcleo, o integrante faria jus a 1 ponto. A partir da deliberação 244, que passou a vigorar em 1º de janeiro de 2013, o ponto passou a ser concedido ao integrante do núcleo após 1 ano de atividade. Para evitar que ocorressem situações em que determinado período, insuficiente para o cômputo de um semestre na regra anterior, fosse perdido, considerou-se a soma desse lapso com o eventual período existente após 1º de janeiro de 2013, até o dia da publicação do edital. Por óbvio, que tal soma apenas pode ser feita se não houver ocorrido solução de continuidade. Por exemplo, um defensor que tem iniciado sua atividade junto ao núcleo em 1º de março de 2011 poderá contar 3 semestres pela sistemática anterior e 1 pela sistemática atual, tendo sido considerada a soma entre o período de 2012, que não foi suficiente para o cômputo de um 4º semestre. Nessa situação, contará ele com 4 pontos. Assim foi considerado o tempo do núcleo nos processos CSDP 212, 217, 274, 394, 413, 466, 467 e 477 de 2015. Ainda em relação aos núcleos, cabe assinalar que a pontuação referente à função de coordenação ou coordenação auxiliar somente passou a ser pontuada a partir de 5 de abril de 2013, com a vigência da deliberação 269, desde que também demonstrado o efetivo exercício das atividades previstas nos artigos 3º e 4º da deliberação CSDP 38 de 2007. Esse entendimento foi adotado por esse colegiado no julgamento do processo CSDP 122 de 2014, e dessa maneira foi considerado nos processos CSDP 415 e 464 de 2015. Por fim, não houve aquisição de pontos nos processos 186, 363, 364, por ausência de relatório circunstanciado, conforme a determinação contida no artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 8º, linha B da deliberação 244. 4. Da Comissão de Acompanhamento do Estágio Probatório. O tema relativo à sucessão de normas e regras de transição também adquire relevância na atividade desenvolvida pelos integrantes da CAEP.
em relação à qual existem 3 regras editadas ao longo do tempo. A deliberação 50 de 2007, na redação original, conferia àqueles que exercessem referida função 1 ponto para promoção por merecimento a cada 2 semestres de atividade. Posteriormente, a norma foi alterada pela deliberação 136 de 2009, que dentre os dias 31 de julho de 2009 e 31 de dezembro de 2012, estabeleceu que o defensor que atuasse na CAEP teria direito a 1 ponto por semestre de atividade. A deliberação 244, por fim, desde 1º de janeiro de 2013, concede 1 ponto para cada semestre de atividade. Cada ano de atividade, perdão. No presente certame, as 2 últimas previsões normativas tiveram incidência, e a partir do mesmo raciocínio jurídico aplicado ao caso dos núcleos especializados, de que a pontuação somente é aferida quando do preenchimento do requisito temporal, podendo na formação desta ser levada em consideração parte relativa a um período em que vigia outra norma, conferiu-se a pontuação adequada de acordo com a norma em vigor nos processos 186 de 2015, 260, 359, 394 e 467 também de 2015. Não houve, entretanto, aquisição de pontos no processo 452 por ausência de relatório circunstanciado. 5. Do pré-encontro e dos encontros estaduais. Os encontros estaduais passaram a ser pontuados apenas a partir de 2012, ocasião em que a IDEB emitiu ato específico estabelecendo o caráter extraordinário da atividade, e com a previsão expressa trazida apenas pela deliberação 244. Desse modo, as participações em encontros estaduais anteriores a 2012 apenas podem ser pontuadas como cursos de aperfeiçoamento, como já decidiu este Conselho por ocasião dos processos 21 de 2011, 65 de 2013 e 256 de 2013. Esse foi o caso do processo individual 464 de 2015. Ao lado disso, o Conselho Superior